Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário que você está assistindo a essa live, a essa transmissão que nós estamos realizando. Nós estamos iniciando mais um Diálogos Essenciais. Na verdade, estamos iniciando o nosso último Diálogos Essenciais desse período, dessa nossa primeira etapa, dessa nossa primeira série de diálogos. Nós estamos iniciando. Quero pedir, solicitar a você para que você envie um recadinho aí para quem você conhece, compartilhe o nosso link para que mais pessoas possam se chegar à nossa live. Esse é o nosso último encontro dessa primeira temporada de Diálogos Essenciais. Vou estar aqui relembrando um pouquinho do que nós já realizamos ao longo desse período, e hoje nós estaremos também encerrando com um bate-papo muito bacana, mas já adianto, não precisa ficar triste, nós não vamos parar com a série Diálogos Essenciais, nós apenas vamos encerrar esse primeiro momento, com esse primeiro estilo que nós escolhemos, mas ao longo do tempo nós iremos estar fazendo outras, com outros estilos, com outras pessoas e assim por diante. Bom, nós temos aí um minutinho ainda para as 8, quero convidar você para pedir a você que convide as pessoas, compartilhe com as pessoas para que nós possamos iniciar a nossa live, tá certo? Bom, vamos lá. Então, enquanto nós estamos iniciando, o pessoal está entrando, eu gosto de abrir um pouquinho antes das 8 para que o pessoal possa entrar, nós vamos recapitular um pouquinho do que é que nós fizemos até agora. Nós iniciamos então essa série de diálogos essenciais, pensando em convidados que poderiam trazer para nós algumas experiências referentes a esse momento único que todos nós estamos vivendo. E pensando nisso, nós tivemos uma sequência de diálogos essenciais. O nosso primeiro diálogo foi com a doutora Paula Macedo. Nós conversamos com ela sobre a questão da pandemia em relação ao corpo, pensando em toda a questão corporal, de forma, postura, né, por conta de todas essas mudanças que nós tivemos na nossa rotina. Além disso, nós também tivemos, numa semana depois, a doutora Gabriela, que conversou um pouquinho sobre os efeitos psicológicos relacionados à quarentena. Então, nós conversamos diretamente com ela lá nos Estados Unidos, ela relatou um pouquinho sobre como tem sido a experiência dela com duas crianças autistas que ela tem trabalhado, auxiliado nesse período. Então, ela trouxe várias dicas muito boas referentes à questão psicológica. Além disso, nós tivemos um bate-papo muito gostoso com a professora Débora Lara. Ela apresentou um pouquinho, Débora Rocha, ela apresentou um pouquinho ali da questão pedagógica, do lado do professor, da educação, a importância da continuidade da educação, do processo de ensino-aprendizagem, mesmo nesse período de quarentena. Na semana seguinte, nós conversamos com a Ive Nogueira, falamos sobre um assunto muito delicado, muito sério, muito importante, que é sobre a questão dos abusos relacionados ao período da pandemia, embora ocorram em outros momentos, mas que tem se intensificado, infelizmente, nesse momento em que nós estamos vivendo, por conta dos abusadores estarem com maior contato com os abusados, e ela comentou, trouxe ali alguns pontos muito importantes e interessantes para a discussão. Na última semana, nós conversamos com a Thalita e com o Judson, que são pais de dois dos nossos aluninhos da educação infantil, e eles apresentaram ali um pouquinho de como tem sido a experiência deles ao longo desse período de quarentena, esse período novo. E hoje nós vamos estar conversando com a Cássia Félix, que é mamãe da Ana Clara, uma das nossas alunas do ensino fundamental, lá do 4º ano, e hoje ela vai estar apresentando, compartilhando um pouquinho das experiências dela referentes a esse momento que nós estamos vivendo. Não é fácil, não é o ideal, mas mesmo diante dessa questão, nós precisamos prosseguir. Então ela vai estar apresentando aí um pouquinho de como tem sido a rotina da Ana Clara, dela, com a Ana Clara, enfim, e vai ser muito interessante. E aí, antes de convidar ela para chamar, quero só relembrar que após o encerramento dessa transmissão, nós já deixamos aqui salvo no IGTV, então você pode compartilhar com outras pessoas essa live que nós estamos tendo, que ela fica aqui gravada, fica salva, inclusive as outras estão. No nosso canal do YouTube, se cabe, você também encontra a live, e na nossa página no Facebook também estará disponível. Então, temos aí algumas opções para as pessoas que não puderem acompanhar nesse momento, por alguma questão, perderem alguma parte.
nós depois estaremos disponibilizando. E a nossa ideia do Diálogos Essenciais ser assim ao vivo, aberto, é para que muitas outras pessoas, além dos pais da nossa escola, possam também ter acesso a esses diálogos que, como nós dizemos, são diálogos essenciais. Bom, vou estar então convidando a Cássia para nós iniciarmos o nosso bate-papo. E me desculpar, porque a internet em casa hoje decidiu não funcionar, então tive que me adaptar e ir para um outro local. Então talvez vocês vão ouvir um pouquinho de ruído, porque é mais próximo da rua, mas a gente vai se adaptando para conseguir realizar então a nossa continuação da série. Acho que ela já entrou. Boa noite, Cássia. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, então nós vamos iniciar. Quero iniciar aí deixando claro para que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, fique à vontade. Ah, tá joia. Então, primeiro, boa noite, né? Como já foi falado, eu sou a Cássia, mãe da Ana Clara, aluna do quarto ano. E vamos dividir um pouco das nossas experiências aí nessa quarentena difícil, né? Pois é, nós não imaginávamos que seria tudo isso. Nós paramos lá no dia 20 de março, nós não tínhamos a noção de como chegaria ou de como se tornaria a proporção que daria isso, né? Quando nós paramos, eu me lembro que falei para os professores, bom, nós vamos parar, mas provavelmente daqui umas 2, 3 semanas, um mês no máximo, nós retornaremos. E aí chegou abril, aí nós, depois a conversa foi, bom, acho que vamos ter que encerrar esse experimento assim, mas depois retornaremos. Nada. Em julho retornaremos. Nada. Em outubro, em setembro, depois mudou para outubro, e por fim, esse ano nós não retornaremos presencialmente, né, já com um decreto municipal do prefeito, em algumas regiões também, aí isso aconteceu. E aí, pensando em tudo isso, pais, escolas, alunos, responsáveis, todo mundo teve que se adaptar. Né? Sem opção, a gente teve que se adaptar a tudo isso. E aí, a minha primeira pergunta para você é, de modo geral, você notou alguma mudança na Ana Clara, no comportamento dela? Né? Algo que você notou e evidenciou por conta desse isolamento? Houveram bastante mudanças, né? Ela tá nessa fase entrando na pré-adolescência, já muda um pouco, porém com a quarentena veio bastante coisa. Ela aumentou a comida, comendo mais do que ela já comia. O uso de celular aumentou, né? Até por conta da situação, a falta de atividade, as rotinas normais, né? E até o interesse em estudo, que ela adora, caiu um pouco. Certo. E isso, assim, foram questões que você realmente, como disse, acabou observando, né, ao longo desse período, e aí até eu me recordo que a Gabriela, psicóloga, falou no nosso segundo encontro que isso, infelizmente, acaba sendo comum para muitas pessoas, né, o surtar, vamos dizer assim, porque realmente é uma coisa nova, e para a criança, para o pré-adolescente, muito mais, né, porque eles não têm muito essa noção do que é que está acontecendo, do porquê de tudo isso, às vezes eles não têm toda essa magnitude. E aí, para a gente já entrar no bate-papo, a minha pergunta é sobre a rotina dela. Vocês criaram uma rotina? Se criaram, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Fique à vontade para dizer como foi esse começo dessa adaptação ao novo. Então, em março, né, que começou, aliás, que tudo parou, né, eu fiquei em home office. Eu fiquei em março e abril. Então, eu sempre mantive, assim, acordando ela pela manhã para fazer as atividades da escola dentro do horário escolar mesmo. Até aí foi super tranquilo. Em maio, eu retornei para o escritório. E como eu não tenho ninguém que fique com ela aqui e meus pais moram em Santa Rita, então, sem avisar, eu voltei no dia 2 de maio, levando ela para trabalhar comigo. E graças a Deus eles entenderam que realmente eu não tinha com quem deixar. Então ela continuou nessa rotina. Ela estuda normalmente, das 8 às 11, né, que é estipulado pela escola. Então ela acorda às 6 e pouquinho, como se ela estivesse indo para a escola. Só que aí as atividades, né, da parte da tarde ela não tem, ou faz online também. E aí que
não gasta a energia necessária, né? Verdade. E aí já trago um apontamento muito interessante e que eu acho que isso foi e é essencial, essa é uma defesa que eu faço muito aos pais, que a rotina, ela pode não ser a mesma, mas precisa existir. E aí você É. mencionou bem isso, que desde o início ela continuou naquela mesma rotina, e eu me recordo que desde o começo ela sempre teve aquela rotina do acordar cedo, do fazer as atividades. No início nós não estávamos com as chamadas de vídeo, mas ela continuava acordando cedo, fazendo tudo no horário. E essa rotina, como você disse, porque você manteve, para ela não teve muita dificuldade em ter né, essa rotina do acordar cedo, do manter a rotina de estudos de modo geral. Claro que tem essa diferença, por exemplo, as atividades físicas, né, ela acaba não tendo, e aí acaba sendo um pouco mais complicado mesmo, mas muito interessante para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo, terem essa compreenderem, né, nós aqui reforçarmos a necessidade da rotina para a criança. É muito interessante. Eu não sei se tem mais algum ponto referente à rotina que você gostaria de comentar. Eu acho que com a rotina fica mais fácil até para eles entenderem o que está acontecendo, né? Até porque eu tenho uma rotina no meu trabalho, eu trabalho para 6 empresas diferentes, então, assim, é um lugar onde eu tenho que ter concentração, onde eu estou o tempo todo na internet ou no telefone, e assim, ó, para ela é super difícil, porque ela gosta de dançar, gosta de pular, então a mesa dela, que nós adaptamos, fica atrás de mim. Então, assim, às vezes eu tô no telefone, ela, mãe, aí eu já faço com a mão. Aí ela já sabe que tem que esperar. Então, assim, foi mais uma rotina que ela teve que se adaptar, né, nesse momento. Então, assim, a gente vai tentando. Aí a gente tenta gastar energia no final da tarde, quando nós já não temos mais energia, mas a gente tenta, né? Aí é a parte do pai dela. O pai dela que se encarrega disso. Eu fico com o intelecto, ele fica com a parte física. E isso é bacana também, isso que você está falando, porque tem essa divisão e é importante, né? Porque todos são atores ali, né? De certa forma, todos estão participando. Então, né, o pai, a mãe, o tio que mora junto, o primo, sobrinha, cachorro, gato, tudo ali, todos se envolvem, né? Para que para a criança e para o adulto também tenha, assim, também momentos prazerosos, momentos saudáveis. Isso é muito interessante. E aí, a minha pergunta, você comentou de toda a questão da rotina, que ela manteve uma rotina de acordar cedo, realizar as atividades. Não tem sido a mesma coisa, a gente sabe, mas como que você analisa o desenvolvimento pedagógico dela? Claro que, como eu, né, como eu mencionei, realmente não é a mesma coisa que a sala de aula. Mas como você avalia, de modo geral, se ela tem aprendido, se ela tem conseguido adquirir ali algumas competências e habilidades, mesmo que não completamente, mas parcialmente? Como você analisa essa parte pedagógica? Olha, no início foi tranquilo, aí depois eu percebi que ela decaiu um pouquinho, mas até pela situação, aí começou uma falta de interesse, e aí a gente foi conversando, explicando, e aí esse bimestre ela voltou com tudo, né? E tanto que ela mesma pediu para vocês que tivessem as aulas online, porque assim, eu sinto essa necessidade nela, de estar interagindo, de estar tirando a dúvida na hora. Então, o que acontece? Sempre eu falo assim, ó, aproveite o tempo que a professora está disponível. Aí, de repente, alguma coisa, mãe, me explica aqui. Aí eu paro o que eu tô fazendo, leio, esse aqui eu consigo, tá? Explico rapidinho, mas ela tem aprendido sim, viu? Esse bimestre ela deu um up, assim, bem legal. Legal. E assim, é bem isso mesmo, né? Infelizmente, não é a mesma coisa. Eu falo que não é o ideal, mas é o necessário para o momento. Então, é bem interessante que os pais utilizem esse recurso. Né? Os professores têm estado online, as chamadas de vídeo que nós iniciamos nesse último trimestre realmente têm sido muito significativas. Né? Os pais têm gostado bastante, os alunos têm aproveitado. Nós, como professores, eu falo também como professor, é muito gostoso porque parece um pouquinho com sala de aula. E assim como os alunos, nós também sentimos falta. E é muito estranho, embora em alguns momentos, por exemplo, na prefeitura eu não tenha essa possibilidade de aula online ao vivo. Então eu gravo videoaulas, mas não é a mesma coisa. Eu mando o aluno, ele vai assistir, mas é tudo muito separado. Mas o ao vivo ali é muito bom para que tenha realmente essa interação que a criança precisa, né? Então tem também esse lado. E aí, eu pergunto para você de modo geral,
quais experiências vocês tiram, tanto pessoais, com a Ana Clara, com o rendimento dela, com a rotina, o que a pandemia traz de experiências para vocês? Olha, a gente aprendeu muito nesse tempo, assim, embora sejamos muito família, sempre a gente procura fazer tudo junto, a quarentena veio para mostrar realmente a importância da família e como coisas simples fazem falta, né? No início eu não podia visitar meus pais por eles serem do grupo de risco e assim uma coisa tão simples se tornou uma coisa tão dolorosa, né? A gente não poder ir, eles estarem habituados a conviver com a Ana Clara, que é a única neta. Então assim foi muito difícil. Então a gente aprendeu muito e eu falo assim que não vai sair melhor dessa quarentena quem não quiser, porque a gente está tendo a oportunidade e assim eu estou aproveitando ao máximo. É claro que a gente surta, eu até brinco com minhas amigas que a gente fala assim, pareço boa mãe, mas eu já falo pro meu filho que eu já estudei, que agora é a vez dele, né? Mas a gente surta, mas depois passa. Então a gente procura cozinhar juntos e fazer uma caminhada, correr, pular, qualquer coisa juntos. E valorizar mais o simples, né? Assim, um café da manhã na padaria, que era uma coisa tão boba, fez tanta falta uma coisa tão simples. Então, acho que nas coisas simples que estão o significado das grandes coisas, né, na verdade. Com Vou levar certeza. isso pro Rio. Com certeza, essa sua última fala, né? Achei muito bonita, muito interessante e realmente, como você disse, só não leva aprendizagem desse período quem realmente não quiser, porque nós todos estamos aprendendo e aí você falou sabiamente sobre a importância da família, principalmente quando nós pensamos em crianças, mas como você mencionou, os avós, realmente, né, para os idosos tem sido muito doloroso, muito difícil, esse distanciamento quase que não opcional, né, em algumas das vezes. E aí você mencionou uma coisa muito interessante, que é o valorizar o simples. E realmente, a gente fala por mim, né, eu atuo em duas escolas, em 3 períodos do dia, então era quase que tudo no automático. E aí a pandemia vem para mostrar mais para lá. Para um pouquinho, tem mais coisa no mundo acontecendo sem ser a sua rotina, né? E você precisa aprender a valorizar. E aí, com o tempo, a gente vê que dá para ali linkar as coisas, eu consigo trabalhar, mas consigo ter um horário de lazer, aproveitar o mínimo, o simples, o café da manhã que seja possível junto ali em família, o assistir um filme, um passeio que seja. Então, é muito interessante essa sua fala. E aí, nós já estamos, né, na metade do caminho da nossa conversa, e a minha pergunta para você é sobre dicas. O que você daria para os pais? Nós estamos aí entrando no último bimestre letivo para os alunos, mas quais são as dicas que você daria? Porque às vezes tem um pai que ainda está tendo um pouco de dificuldade com a criança, ou de estabelecer uma rotina. Que dica prática, o que você traria de dicas a esses pais? Olha, a primeira dica, a Débora já deu, a psicóloga já deu, todos já deram, porém é a rotina, né? Eu acho que funciona tudo melhor, assim, vai muito bom. Desde a rotina escolar quanto dentro de casa, no lazer. E eu sempre gosto de falar para Ana Clara que existe hora para tudo. Às vezes eu falo, Ana Clara, vai fazer isso. Ela fala, ai, mãe, mas eu falo, mas agora não é a hora, agora é a hora disso, tem hora para tudo. Isso, né? Ter mais paciência, né? Porque é difícil, porque nós já estamos estressados e para eles eu acredito que seja pior, porque eles não veem os amigos, né? Os amiguinhos dele. Então, assim, nem todos têm a internet para poder se comunicar. Quando se comunica, não é a mesma coisa. E o lazer, um clube, jogar bola, sair na rua, tudo. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Certo, não é isso mesmo. Essa ideia, né, da rotina, deixa eu até recapitular um pouquinho para o pessoal que está entrando agora, recapitulando um pouquinho do que a Cássia comentou, ela notou ali algumas alterações iniciais na Ana Clara, como, por exemplo, a questão da alimentação, né, e de modo geral, a rotina dela, ela conseguiu manter uma rotina similar à da escola, do acordar cedo, e aí, por conta disso, foi mais tranquila essa adaptação dela a esse novo período, porque ela manteve essa rotina de acordar cedo, de ter horário para realizar as atividades, embora, claro, está em casa ou está ali acompanhando a mãe no serviço, mas
e não tem tanta flexibilidade para as coisas, porém, ter essa rotina foi interessante. Além disso, você falou também sobre a importância da família e de valorizar as coisas simples, e mais uma vez enfatizou a rotina, porque é bem isso mesmo que nós entendemos que é necessário. E falou também sobre a questão da aprendizagem, que no começo, né, foi tranquilo, depois ela teve ali algumas oscilações, mas voltou, continuou na ativa, e estamos aí já no último bimestre desse ano, que tem sido um ano desafiador a todos nós, mas conseguimos chegar até aqui, né? E falta um pouquinho para encerrarmos esse momento, e que, se Deus quiser, 2021 vai ser bem melhor do que todo esse 2020 que nós enfrentamos. Deixo aberto para você falar algo que desejar, algum ponto a mais que queira acrescentar, fica à vontade. Então, Marcos, eu queria falar também que eu sempre comento, né, com o meu grupo de amigos, assim, que nós somos espelhos, né? Então, o que a gente faz, querendo ou não, vai refletir neles. Eu falo, então, se a gente começar a colocar bons exemplos, não tem como dar errado, né? Pode ser que desvie um pouquinho, mas vai achar o caminho correto. Então, para facilitar, eu adoro ler. Então, assim, eu vou ler, eu falo, Ana Clara, vamos ler também. Aí ela pega um livro, acompanha, aí às vezes fala, não tô cansada, eu não vou ler, mas ela lê. Então, assim, eu acho que tudo que a gente puder fazer, né, pro lado positivo para eles, eu acho que é o essencial, é o básico, né, porque eles não vêm com manual de instruções, então a gente tem que ir aprendendo diariamente. Eles mais ensinam do que a gente, né? A gente mais aprende com eles. É isso, Marcos, assim, no meu ponto de vista seria isso mesmo, é mais união, mais amor, mais empatia com o próximo, né, porque tá acontecendo tanta coisa chata, desagradável, terrível mesmo, dolorosa, e as pessoas não estão se importando, né, então isso é triste. Sim, realmente essa questão que você falou, você tocou em dois pontos muito interessantes. E para crianças, né, pensando para todos nós, mas para as crianças isso é muito interessante. Nós somos espelhos, os professores, os pais, os familiares, para as crianças, principalmente que estão ali na formação do caráter, nós somos espelhos. E o que fizermos, de certa forma, vai influenciar nas atitudes deles, boas ou não. Então, isso é muito interessante. E também essa questão da empatia, né, que eu acredito que é um momento em que a gente consegue colocar na prática, e nós também vemos na prática o que é a consequência de não ter empatia. É muitas, como você mencionou, muitas questões que às vezes acabam nos chateando, que não são legais, por pessoas que às vezes não entendem que não é só para ela, o mundo não é só para ela, não gira só em torno dela, não pensa no outro, não respeita o outro. Então, realmente, são questões muito interessantes e que, nesse período, nós conseguimos parar, refletir um pouco, e, inclusive, acredito, penso muito que esse período foi um período para todo mundo parar, refletir em tudo que tem feito até então e dar um prosseguimento melhor, né, a gente espera, daqui para frente. E aí nós estamos chegando próximo já ao final. Quero deixar para você deixar as suas considerações finais. Se quiser deixar um abraço para alguém, fique à vontade. Eu quero agradecer primeiramente vocês, você que está representando a escola, né? Porque assim, vocês fazem mais parte da nossa família do que tudo, porque assim, as crianças passam muita parte do seu tempo ali, e isso também está doendo neles, está fazendo muita falta, ainda bem que vai ter o drive, né, para matar um pouquinho a saudade, super Verdade. legal. E assim, eu indicaria a escola milhares de vezes, não só pelo ensino, mas pela humanidade que vocês exercem, né? Então, vocês colocam primeiro o amor e depois vocês ensinam. Então, aí, às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, mas você é católica e sua filha estuda numa escola de evangélicos. Eu falei assim: eles não ensinam religião, eles ensinam princípios, nos quais a gente deveria ensinar, né? Nem a escola deveria. Mas, enfim, assim, vocês estão de parabéns, assim, é a melhor escola que vocês vão aumentando os anos para ela não precisar sair daí, Amém. porque a gente já sofre antecipado, né? Sim. Mas gratidão mesmo, a minha mãe tá na live, mandar um oi para ela, que ela é mãe coruja, né? Você sabe, todos os eventos ela tá lá prestigiando a neta, Sim. todos os meus familiares que estão prestigiando, os amigos que me parabenizaram por eu ter sido convidada. E é isso, Marcos.
Mas gratidão, o sentimento é esse. E nós que agradecemos também, até quando nós estávamos conversando, separando lá pessoas que nós poderíamos convidar, nós buscamos convidar realmente pessoas que estão ali, que são parceiros, que estão conosco sempre que possível. E nós temos visto muitos bons exemplos na ação de vocês durante esse período, e não só durante esse período com a Ana Clara. Então, para nós entendemos que realmente a parceria escola e família é necessária. E esse ponto que você falou realmente tem sido complicado para todos nós, essa saudade, né? E nossa escola, nós temos como lema, educação é caráter. Então, são coisas que a gente sente falta mesmo, né? No momento, a gente consegue trabalhar com educação e com caráter, né? Mas com afeto, a distância, às vezes, fica um pouco complicado de demonstrar, de certa forma. Então, nós também temos sentido muita falta. O Drive vai servir para nós matarmos um pouquinho dessa saudade dos alunos, eles reverem os funcionários. Inclusive, já aproveito para lembrar, será nesse sábado pela manhã. Nós estamos preparando, vai ser muito gostoso, vai ser um prazer rever todas as crianças. A equipe também está bem animada. E eu acho que é isso, é a parceria escola e família e juntos, sempre a favor dos nossos pequenos. Nós queremos que eles cresçam e nós temos a certeza, né, que eles vão crescer e vão brilhar onde estiverem, né, no serviço que escolherem, nos estudos que fizerem, onde estiverem. É isso que a gente torce muito e batalha para que eles alcancem e com certeza conseguirão. Bom, quero então já agradecer pela sua presença, pelo seu aceite ao nosso convite, agradecer a todos que estão conosco também nesse momento. Mais uma vez, lembro que não só essa, mas todas as nossas lives, elas estão disponíveis aqui no Instagram, no IGTV, lá no YouTube, no canal da Escola Secab, e no Facebook, na página Secab também. E deixo, Cássia, para você aí deixar as suas considerações finais, deixar um abraço, agradecer aí, fique à vontade. Então, eu vou deixar declarado aqui que eu vou ser sempre a mãe que vai erguer a mão e perguntar, e questionar, e cobrar, e participar também, né? E por que não enaltecer quando é necessário. E tem alguém aqui querendo falar oi, que tá me cutucando aqui, cutucando ali. Claro, quem será, hein? E o câmera aqui em casa é ela, né? Para mim, as câmeras são novidades. Verdade, verdade. Oi, tio. Tudo bem? Tudo bem com você? Então, tá bom. E aí, quer mandar um abraço para alguém? Eu sei que você não é tímida, porque você já domina as câmeras mais do que nós. Fica à vontade. Eu queria mandar um abraço para todos os familiares que estão assistindo e obrigada por convidar a minha mãe para fazer essa live. Imagina. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa parceria entre a família, que dá tudo muito certo. E por isso que a gente, né, tem conseguido alcançar ótimos resultados. Inclusive, aproveito aqui rapidinho, já antes de nós encerrarmos, nós temos tido bastante procura para o ano que vem. E aí já aproveito para avisar, muito, muito em breve, nós estamos fechando os últimos detalhes, mas é porque nós estamos muito preocupados com a demanda. E aí todo mundo sabe que a nossa estrutura não cabe tanta gente. Então nós estamos pensando aí como é que nós vamos trabalhar para dentro das diretrizes, né, trabalhar com as demandas. Então, por conta disso, muito em breve a gente vai lançar as matrículas, se Deus quiser ainda esse mês, para que a gente consiga fechar também com as demandas. E nós queremos que você faça parte, você que está em casa, nos assistindo, assim como a Cássia, a Ana Clara, o Judson e a Thalita, que participaram semana passada. Eu acredito que é isso, essa parceria que traz resultados em prol dos nossos pequenos, não é, Cássia? É bem isso mesmo, viu? E eu vou fazer uma Ana Clara aqui, uma blogueira. Eu super recomendo, viu, gente? Quem quiser fazer parte da família Secab, aproveite a oportunidade. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que estão assistindo. Nós já estamos encerrando por aqui. A nossa ideia é que seja algo rápido, prático mesmo, porque nós sabemos que todo mundo tem tido rotina e até um pouco mais densa, né, por conta desse período que nós estamos vivenciando. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Já um bom final de semana e até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.